sejam todos bem-vindos ao Área Comum Pod, o podcast que fala sobre empreendedorismo, negócios, liderança, podcast que conversa com pessoas que contam suas histórias que acabam inspirando sempre outras pessoas. Hoje, nosso novo episódio é uma grata, um excelente convidado, uma pessoa que a gente estava esperando muito aqui para conversar, Rafa Kirten. Rafa, seja muito bem-vindo ao Área Comum Pod. Obrigado, é um prazer estar aqui e espero poder aí contar algumas coisinhas que, como você falou, inspire as pessoas. É isso aí. Rafael. Com certeza a história do Rafa, da família, do Guga, enfim, inspiram muita gente. A gente já conhece bastante a história do atleta, né, Gustavo Kirten, mas por trás disso ou em volta disso existe muita outras coisas e principalmente hoje em dia, né? Então a gente quer contar um pouquinho dessa tua história de empreendedor, de empresário, de gestor de carreira, enfim, que com certeza inspiram muita gente. Mas como eu falei aqui, o podcast ele fala sobre pessoas, principalmente. Antes de a gente ser um profissional, antes da gente ser um empreendedor, a gente é alguém, né? Então eu queria saber quem que é o Rafael Kirten, da maneira que tu quiser, do tempo que tu quiser, mas me conta um pouco quem é essa pessoa. Legal. Não, eu nasci em Florianópolis, estudei a vida toda no Coração de Jesus, lá me formei, fiz inclusive o terceirão lá, e depois fui fazer a UFSC, Ciências da Computação. Sou filho da Alice e do Aldo. O Aldo nos deixou muito cedo, meu pai, mas era um cara muito conhecido na cidade, no esporte. A minha mãe no social, foram duas linhas que a gente trouxe a vida toda. E o empreendedorismo também. Meu pai era um microempresário, né? Então é ali que eu acho que eu peguei uma vontade de também querer ter o meu negócio, que acabou acontecendo lá cedo, com 13 anos eu já empreendi. E, enfim, então esse é o Rafael, e lógico, hoje casado, 4 filhos. Não é fácil. Não é fácil, mas escolhidos, né? E 4 filhos com a mesma esposa. Isso aí. Também uma manezinha, então. E somos apaixonados por Florianópolis. Legal, ótimo. Estavas falando da tua formação acadêmica, inclusive. O mundo da tecnologia perdeu aí um TI, um técnico. Eu sei que tu fizesse, acho, né, estudasse essa área, e eu sei que tu se interessa também um pouco sobre isso, né? De uma maneira assim, um pouco mais distante, mas é uma área que tu gosta também, que te chama um pouco a atenção, né? Muito, muito. E eu acho, não segui também dentro da tecnologia, da inovação, porque naquele momento onde eu tive que fazer uma escolha, 1994, 5 aí, a faculdade era muito para uma visão muito para ser um programador da Telesc, ou da Celesc, ou da Trabalhar no Eletrosul. funcionalismo público, principalmente. Isso, então não era o empreender, ter a sua empresa, que hoje é uma realidade em Florianópolis. Hoje a tecnologia aqui já é a primeira arrecadadora, né, do município, e então talvez eu, 20 anos depois, se tivesse entrado na faculdade, teria pego essa linha. E hoje é o que eu faço, eu sou conselheiro de algumas empresas, sou investidor de algumas empresas, então é a maneira que eu me relaciono com uma área que realmente sou apaixonado. É que a gente acaba vivendo, a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente acaba vivendo com a tecnologia no nosso dia a dia, né? Não tem como, né? Uhum. E Floripa, como tu bem disseste, hoje é uma potência, é considerada a Ilha do Silício, né? Uhum. E legal que Floripa tem essa expansão, esse crescimento e essa força na área de tecnologia. A gente vê as novas gerações, e que bom saber que vocês estão ali apoiando como investidores, como cuidadores, né? Uhum. Isso faz parte aí de quem realmente tem uma visão de negócios. Mas tu falou também, além da tua formação, do teu pai, da tua mãe, enfim, teu pai era um esportista, a tua relação com o tênis também era forte, né? Uhum. Antes de, vamos dizer assim, de focar no Guga, que era um projeto, um sonho, o Rafa também andou participando de torneios e também era um bom tenista, né? Acho que foi. A nível estadual, principalmente, né? A nível nacional, eu tive um bom desempenho em duplas, porque jogava com o meu amigo Marcelo Rebelo, Cascata. O famoso Cascata. Que era o campeão estadual, eu era vice-campeão estadual. Então, ali a gente acabava competindo bem em duplas nacionalmente, mas fui sim um bom tenista, continuo sendo um tenista até hoje, gosto de competir. Batendo a bolinha.
E o tênis entrou na minha vida muito cedo, porque com 7 anos, a Astel tinha um programa muito legal de esporte. Para o filho do funcionário, que era o nosso caso, a minha mãe trabalhava na Telesc, você tinha que praticar vários esportes para ser gratuito, para entrar no projeto da Astel. Então nós fizemos o futebol de salão, que hoje chama-se futsal, o basquete e o tênis. E o tênis foi onde eu pelo menos logo me apaixonei, e a gente começou já no 2º ano, com 8 anos, competir e já vencer torneios, viajar e conhecer Itajaí, Blumenau, Joinville, Brusque, Criciúma, enfim. Então já começou de pequeno essa paixão pelo esporte, trazendo aumentando, né, o nosso horizonte, não só na ilha aqui, mas do estado todo, e depois logo o Brasil, né? Quantos ônibus a gente entrou para ir para Porto Alegre, Rio, São Estradas Paulo. ruins. E era uma farra, né? Era uma festa, muito aprendizado. Então foi muito legal. Acho que naquela época, não, tenho certeza, né? O Aldo, teu pai, acabou dando um estalo e vendo que os filhos tinham esse perfil, e por isso que ele insistiu tanto. Eu já assisti aí, não sei se foi uma palestra, uma entrevista do Guga, que ele sempre dizia que o pai dele era naquela época, ele estava querendo inventar coisa, eu estava achando que ia dar certo e tal, mas alguém disse para ele, e realmente foi o que ele chegou à conclusão, que o pai dele era um visionário, né? Que o pai dele viu nos filhos, depois nele, enfim, esse potencial de carreira, né? Então, a tua relação com o tênis também já começou desde cedo? Chegou a pensar em se profissionalizar? Sonhava um dia? Ou era uma coisa que na época não interessava? Não, eu honestamente não cheguei a pensar nisso. A competição, meu pai era muito competitivo, e isso é que nos trouxe, né? A qualquer dos esportes que a gente queria ganhar, a gente queria jogar para ganhar medalha, para ser o campeão. Então, essa parte foi muito forte, mas conforme você vai crescendo e vai abrindo outros objetivos, eu vi que a competição em si, quanto mais você se profissionalizar, que depende do teu desempenho, o teu dia a dia, um sai vitorioso, outro derrotado, e assim aquilo era algo que não me atraía, como atraía o Guga. E o Guga, então eu comecei a observar, era um garoto diferente daquilo, do normal. Ele já dizia, poxa, pera, eu não vou mais perder para esse cara, tem que treinar mais. Aquilo aguçava, né, essa competição, porque, de novo, todo dia a gente vai para o trabalho para competir, vamos dizer assim, mas pode sair vários vitoriosos. E um esporte como o tênis, entram 2 na quadra, só um vai vencer. Entram 128 num Roland Garros, só um vai vencer. Então, claro que não é um derrotado, né? Muito cara ficou muito tempo entre os 100 do mundo e tem um percentual, às vezes, maior de derrotas do que vitória na sua carreira. E esse cara é um vencedor também. É um cara que fez patrimônio, conquistou objetivos, mas é uma profissão bastante árdua e diferente do que a gente está acostumado. Então, eu nunca pensei nesse lado e logo me apaixonei, né? Eu acho que foi uma paixão da família, em a gente fazer um plano só. Então, o projeto do Guga não existiu, não foi o do Rafael, não foi o da Alice, foi o nosso. Foi nosso. Né? E aí a gente foi. E também nisso, Rafael, eu pensei que você arriscar todo mundo é muito perigoso. Agora, se eu permanecesse como fazia, encordando raquetes, dando aulas de tênis e fazendo um bom pé de meia, vamos dizer assim, uma boa receita por um lado, no outro estaria investindo nele. Então foi também um objetivo. É uma soma da família que resultou naquilo, né? Tu até falou em encordoar raquetes. Com 13 anos, tu já começou a ter um estalo de empreendedor, né? Acho que até teve a história do presente de Natal. Qual foi o teu presente de Natal que tu pediu com 13 anos aí, que começou essa vida de empreendedor? Foi uma máquina de encordoar raquetes, é isso aí. E eu achava muito bacana esse fato de você ter que encordoar, você ter que fazer um serviço, né, onde você ia ser remunerado, onde você teria que fazer contas. Eu sempre fui apaixonado por matemática, então, poxa, eu vou gastar 20, eu tenho que faturar 30, tem que sobrar. Então, fazer toda essa ideia de pequeno era algo que me atraía muito, né?
E eu vejo pelos meus filhos, não é... Porque você sempre acha aquilo que você fez, é uma coisa normal. Normal. E depois você começa a analisar, não é tão normal com essa idade. Mas era algo que eu já gostava, né? De não só o processo do encordoar, mas o processo de ver o crescimento da minha empresa, vamos chamar assim. Então eu era o brincadeira, o falecido Chicão do Besque, que dizia, pô, cara, tu vem uma vez por semana tirar o extrato da tua poupança? Mas é porque a inflação era tão alta e eu botava R$20 e subia 40, né? Não era reais na época? Sim. Então subia por causa da inflação e eu achava o máximo aquilo, ver subindo a minha conta. Conhecendo um pouco essa tua trajetória desde o início, desde essa época, já começasse a empreender de uma certa maneira, com 13 anos, talvez não com tanta responsabilidade, imagina a dificuldade que tiveram, mas o que a gente vê, que a gente ouve muito na história de vocês, na tua história, na história da família, sempre tem as palavras sonho, porque tudo surgiu de um sonho, né? Começou com teu pai, sonhando do filho ou os filhos atletas, e a questão da superação e principalmente da organização. Tu eras um cara muito organizado, né? Muito. Até da tua época de faculdade, que começou essa transição do Guga juvenil ali a despertar, opa, acho que esse cara vai, em que vocês, tua mãe, tu na faculdade, ainda acho que encordoando raquete, tivesse que começar a pensar também no calendário do Guga e começar a pensar na gestão dele, né? Isso, eu acho que essa organização nos ajudou muito, né? Porque, veja, nós tínhamos, além do Guga, com um sonho, uma vontade muito grande, muita dedicação, tínhamos o Larry, que era um cara muito importante, que conhecia, digamos, já o circuito, e ele sim saberia onde o Guga jogar por uma questão técnica ou do nível, mas você, de novo, tem que organizar isso tudo. Você tem que, num momento, tentar entender e perguntar, fazer as perguntas, mas por que iremos fazer isso? Por que iremos fazer aquilo? Por que não faremos isso? E isso foi sempre o meu caminho, né? Então, por que iremos jogar na Argentina, por exemplo, mesmo sabendo que era mais barato de irmos de carro, ser muito mais difícil? E todo mundo ia jogar na Costa Rica, na Jamaica, lugares que eram fáceis de você vencer. Então tinha que ter essa resposta. E aí vinha a resposta do Larry. Rafa, porque justamente é o mais difícil. E nós temos que aprender já com o difícil. Não adianta nos enganarmos. Aí eu dizia, então ótimo, porque a minha parte também não tem muito o que gastar. É preferível você já desistir no início, digamos, eu não tenho dinheiro para essa obra. Preferível já gastar e desistir no projeto do que levantar 10 pisos e daqui a pouco dizer assim, pô, não tem para o acabamento. Aí tu já gastasse um montão de tempo e dinheiro ali. Então esse foi um perfil que nós tomamos. Não, pera, nós temos que fazer de forma muito eficaz esse nosso crescimento. E isso sempre aconteceu. De novo, com todos os negocinhos que a gente foi fazendo, e aí, paralelo à carreira do Guga, tinha o encordoar raquetes, que daí eu já comecei a importar cordas, a comprar cordas, né? Aliás, a importação era muito difícil, o país era fechado. Então, cada vez que o Guga ia jogar na Argentina ou no Chile, você podia voltar com 6, 8 rolos de corda, como era um tenista. Então, você obedecia aquela regra e ia trazendo algo que depois você ia também organizadamente faturar e ter uma visão sempre de negócio. Não era uma brincadeira. Né? Aulas de tênis, mesma coisa. As escolas Guga se espelharam muito nisso. Porque eu dizia, cara, por que até hoje as pessoas não se organizam para fazer aula? Ela não se organiza para fechar com um clube um determinado tempo maior para ele ser o professor. Ele não pede uma compra de bola um pouco maior, ou já compra antecipadamente para pagar mais barato, ou uma quantidade maior entre vários professores. Quer dizer, a organização ainda não existe no esporte. E isso, para mim, não batia na minha cabeça. Então, lá, 1995, mesmo com uma idade ainda nova, né, eu já tinha essa visão. Cara, eu tenho que fazer de forma diferente, senão eu vou ser só mais um professor. Então, se eu quero ter um dia minha academia, e não saiu do papel, mas chegamos a comprar terreno e tudo, em Canasvieiras, não saiu. Eu tinha que fazer diferente, né? Porque o histórico mostrava que um tenista profissional no Brasil não dá certo, um professor de tênis em Florianópolis vive a vida toda dando aula, até não aguentar mais,
Então eu tinha que quebrar de alguma forma algumas barreiras para dizer, não, eu quero fazer aquilo que eu amo ou que nós amávamos, mas de uma forma diferente, né? Todas essas decisões, essas tomadas de decisões, a gente sabe que era muito decidido em família. Tu até citou o Larry, que ele convivia realmente direto com vocês, para tomar decisões em conjunto. Todo mundo vivenciava aquele plano, né? Uhum. Ele na parte mais técnica, e aí vocês, eu imagino a dificuldade financeira na época, até de repente em 97, talvez, foi quando estourou o Roland Garros, mas era dinheiro contado, né? E tinha que fazer essa administração mesmo novo, né? Exato, não tenha dúvida. Em 1996, o Guga já já termina o ano, digamos assim, começando já está sobrando. As contas estão pagas, Já dá ele para entra tranquilizar. em 80 e tanto do mundo, 86, 87, já começa a ficar um pouco melhor, né? Mas claro, 97 foi o nosso grande salto. Mas antes disso, você tem que fazer toda essa organização, gestão financeira e como se colocou, eu acho que muitas cabeças pensam bem melhor que uma, né, Rafael? Ah, com certeza. Então, naquela hora, havia um respeito de todo mundo, muito embora alguém possa saber mais de uma certa área, era conversado. E o Guga foi muito inteligente também em dizer assim, pô, eu estou cercado de pessoas que querem o meu bem Deixa e na mão eu deles. vou colocar sempre a minha opinião, mas eu vou escutar e acreditar, né? Então foi um conjunto. Cada um fazendo seu papel, né? O seu papel muito unido, foi uma relação, por exemplo, o Larry não ficava num motel quando via Florianópolis para treinar o Guga, ficava lá em casa, no quarto de hóspede, o quarto do Larry, e ali estava. Então, quer dizer, ele já tomava café até o jantar, sabendo como éramos também. Por isso, depois ele foi chamado de pai pelo Guga, porque realmente cuidou dele e sabia também a hora, olha, precisamos voltar para casa. Estás com saudade do teu irmão? Nós tínhamos o Guilherme que não viajava. Então, isso tudo foi feito, né? Hoje, uma coisa bem interessante, quando começou a ficar na moda essa coisa de cultura numa empresa, cultura, a empresa tem que ter uma cultura, eu fiquei assim, mas... E você contrata, às vezes, alguns trabalhos para ir na tua empresa e dizer, o cara está me falando, é um ABC. Porque para nós foi natural ter a cultura. A gente sempre acreditou, todos os negócios, o Grupo Guga nasceu de uma cultura que é nossa de vida. Então, quando hoje eu estou com uns 22 colaboradores lá, eu tenho uma facilidade muito grande, porque eles enxergam no dia a dia, e aquele que não se adapta muito, ele também diz, putz, isso aqui não é muito meu lugar. Senão ele fica apaixonado. Mas a cultura, ela nasceu, né, junto, ou antes. Foi natural. Foi natural. Foi uma forma natural. E foi natural. E isso é uma coisa que a gente cuida muito. E eu dou uma dica sempre para as pessoas. Pô, como é que é o teu estilo de viver? Como é que é? Porque não adianta, de novo, o que eu falei lá no início, eu vou ser então um competidor. Pô, eu não gostava. O frio na barriga era enorme. Eu enxergava no lado do Google ao contrário. Ele dizia assim, pô, que bom. Hoje a quadra está cheia. É legal. Eu estou ansioso para entrar na quadra. Aquilo o motivava. Então, tu tens que entender esse tipo de situação para tu moldares os teus negócios, a tua forma de atuar, com quem você atua, né? Vou ter um conselho ou não vou ter um conselho? Tem vários diretores ou não? Quer dizer, isso, a resposta não vem num livro. O livro te ajuda, mas está contigo. Sim. É o meu modo de pensar, né, Rafael? E aí, nessa época que ele começou a realmente, falasse já num patamar um pouco acima, um pouquinho talvez antes de Roland Garros, do primeiro, tu estava se formando na faculdade, tinha as escolhas a fazer, então vocês chegou a parar e pensar, pô, eu vou por esse caminho ou realmente agora a gente vai usar... Não, o Guga é a marca, está sonando uma marca, está somando um negócio, é por aqui que eu vou, ou não, eu sigo a minha carreira da graduação, enfim, teve esse momento ou foi algo também natural? E já complemento, esse trabalho, esse início, esse empreendedorismo que surgiu em família, que a gente sabe que muitas vezes ter uma empresa familiar, para muitos é mais difícil, para outros é mais fácil. Isso facilitou essas escolhas? Eu acho que para nós sim, porque nós temos uma vivência familiar muito fácil também, né? Então, lógico, eu já me preocupei e já tenho sucessão pronta, desde que eu tinha 40 anos. Mas o nosso foi muito fácil porque a gente fez tudo junto mesmo, né? Uhum. Então ela foi muito verdadeira também. E como a gente fala lá em casa com muita seriedade, não é brincadeira não, assim, ó, eu digo para meus filhos, o pai é campeão de Roland Garros, né? Não foi um título do Guga. Exatamente. Então, como
Os investimentos, o Guga também disse, pô, aquele foi um grande investimento que eu fiz. Muito embora alguns ele nem sabia, só era avisado. Ó, estamos indo pra... Então sempre foi pensado nosso, né? Então, para nós, esse lado familiar acho que ajuda. Agora, quando eu volto na faculdade, eu estou na terceira fase, mais ou menos, numa conversa com a minha mãe, que eu não desisti do curso. Porque justamente eu estava vendo, olha, não é o curso que eu vou ter a minha empresa. Eu não quero ser funcionário da Teleste como a mãe. Sim. E não me pergunte também o porquê, porque isso é muito, de novo, verdadeiro. O que eu comparava? Tem decisões que você faz, né? Não tem explicação, não tem de onde puxar, explicação. Né? De pequeno eu também gostava de comprar dólar, achava o máximo, vinha pro centro e comprava ali com os doleiros, vinha comprar $5, $4, 7, ficava bravo comigo. Queriam vender nota grande, 20 para cima, né? Mas isso são decisões que foram depois importantes, tomadas, eu acho que por muito escutar, e depois você tem que tomar. Mas aí na faculdade, quando eu digo, não, vou me formar, mas o tênis já estava sendo uma realidade de bom negócio para mim também. Então, eu fazia faculdade, por exemplo, todos os dias, né? A ciência da computação é muito complicado, porque ela te dava, naquela época, aula de tarde na fase ímpar e de manhã na fase par. Tinha que voltar e construir todos os meus alunos de novo. Mas teve bons anos onde eu saía segunda, quarta e sexta, às 11h50 acabava a aula, ali eu comia rapidinho e ia para Itajaí, dar aula de tênis lá. Fechei um bom contrato com 3 alunos, os 3 pais, e fazia isso 3 dias por semana, né? Aquilo me fez, pela primeira vez, como a estrada era muito ruim ainda, se vê que hoje duplicado está pior que... Tá mais difícil. Eu levava 1 hora da UFSC até Itajaí. Hoje tu leva mais. Hoje eu levo mais. Mas ali me fez ter que investir num carro, por exemplo, melhor, com ar-condicionado, com freio melhor do que o Gol que eu tinha, porque eu estava botando a mim ali, sim, decisão também tomada em família, né? Naquele momento, eu para não fazer um empréstimo, que eu disse, não vou pegar um carro tão bom, a minha avó diz, não, eu te ajudo. Aí então eu pago para a OMA em 2 anos, fiz a minha organização, consigo pagar, em menos de 6 meses eu paguei. Mas aquilo me motivou. Aí sábado uma aula extra, domingo uma aula extra, por quê? Porque eu tenho algo aqui que tem que pagar. Mas minha avó não ia me cobrar nunca. Mas eu não podia pensar assim. Aquilo ali era um motivador a mais, né? Era um motivador. Então as coisas no tênis já estavam indo muito bem. Então o Guga lá, com todo um sonho muito maior, mas o meu sonho aqui não era pequeno também. Então, de novo, era ter uma academia. Aí qual? A maior academia de Santa Catarina. Uma das melhores do Brasil. Vou fazer com quem? Chamei o André Leitner, Carlinhos Alves, que eram também 2 caras muito bons. Temos que fazer em mais. Um viaja, o outro toca. Então, todo um pensamento muito grande, muito bacana, né, para que a coisa acontecesse. E aí a computação ficou como stand-by. Caso não der certo, eu tenho esse curso, que era um curso... à época, muito bacana. Você realmente saía dali muito bem empregado. Uhum. Né? Uma formação importante, né? Importante. Tinhas lá já. Isso acaba servindo de alguma maneira para todo o resto até hoje. Tenho certeza que tu... não tenho dúvida. Eu tenho até hoje, e cito, né? Às vezes eu digo, olha, conforme a lógica que eu aprendi lá, tal, para tomar decisão, ou os grafos, o tempo todo. A computação te abre para você poder... antes de programar, você tem que colocar no papel aquilo que você quer fazer com o programa. Aquilo te ajuda para a vida. Aí, tu utilizas bem a tecnologia, tens até um fone dos mais modernos, né? Tenho me aprimorado. Graças aos meus filhos. Isso, aprender a tecnologia dos filhos, né? Mas legal. Toda essa história de dificuldade de viajar para Itajaí, trocar de carro, encordoar, juntar dinheiro, comprar dólar, isso é muito interessante, porque as pessoas olham, às vezes, o objeto principal do grupo, que era o tenista, o esportista, que colecionou títulos e acho que a vida foi muito assim, muito fácil, né? Eu gosto muito de uma definição de empreendedorismo, de empreendedor, que significa aprender com a dor, né? Eu tenho certeza que vocês passaram muito por isso, né? Aprender com as dificuldades, aprender com a dor, ter a visão, ter um feeling muito, muito voltado para isso
E aí eu acho que é muito que deu certo. E essa aprender com a dor, esse empreendedorismo, que as pessoas hoje acham que eu vou empreender em um mês, eu quero estar ganhando dinheiro. É difícil, né? Eu volto a citar, 97, o Guga vence um Grand Slam, nunca tinha chego nem perto, né? E pelo pouco que a gente conhece, a gente sabe que depois disso, o ano seguinte ainda continuou sendo muito difícil, né? Se não me engano, teve uma perda de patrocínio importante. Mesmo vencendo um primeiro Roland Garros, ainda tinha algo a se provar, né? E vocês conseguiram mostrar para os patrocinadores, provar, se organizar, mostrar metas. Isso não foi assim, não caiu do céu, né? Claro, não. Não, depois que o Guga ganhou Roland Garros até mudou muito, né? Ficou Sim, outras. imagino que. Mas a gente teve essa perda do patrocínio, que foi quando o Guga termina em juvenil, em 5 do mundo. Olha só. Em dupla chegou a ser número 1 do mundo, depois eu não me recordo o ranking que ele terminou. Então ele era um brilhante jogador, né? E a gente perde um contrato bacana de uma empresa catarinense que foi investir na Fórmula 1, que fizeram uma mega... Lembra de um projeto de só Brasil, marcas brasileiras, o Fittipaldi ia ser o corredor e tal. Então aquilo nos desmontou, né? Mas, de novo, a resiliência nessa hora que você tem que ter em todos os papéis, né? Mas afetou muito o Guga. O Guga começa a perder algumas partidas e diz, pô, se ninguém acredita em mim, nem o cara que me patrocinava. Isso ele cita muito claro. Mas aí você tem que estar calma. Vai dar certo, vamos tentar de novo, vamos fazer por aqui, por ali. Observando também outras dificuldades, o lado social da minha mãe e de um lado atuante, que não é um lado só de ficar no escritório, ela sempre foi de rua, de atuar, e nos levava. Então aquilo a gente aprendeu também na pele. Nós íamos na APAI, por causa do Guilherme, mas também íamos para ver, pô, precisa mais dinheiro para isso, mais dinheiro para aquilo. Então nós aprendemos sempre com isso. E com isso o que você vê? Vê as dificuldades maiores do quem está do teu lado também. Então eu tinha um irmão que tinha que ajudar a comer. Então como é que tu vais reclamar de que está cansado para treinar? Nós íamos na rua e víamos as pessoas que precisavam de comida ou remédio, né? A minha casa era um bater na porta para pedir remédio. Pô, eu estou com um filho tantos dias de febre. E eu me recordo quantas vezes a minha mãe dizia, vamos ajudar, só que vai lá comprar o remédio. Mas vamos lá junto comprar o remédio. Nunca deu R$10 aqui. Vamos lá. E assim você vai observando e trazendo para si. Eu vou reclamar, eu tenho que seguir em frente. Então esse foi sempre, eu acho, um lado muito bacana da gente. E o Guga brinca, né? E eu concordo muito com ele. Quem são os grandes heróis desse país? Não são os atletas, não são... O grande herói é o cara que sai 5 da manhã. Tá no dia a dia ali. Pô, ele pega 2 ônibus, e ele chega em casa lá 11 horas da noite, com a mesma felicidade, às vezes, que ele saiu para, quando muito, dar um beijinho em cada filho que já está dormindo. Esse cara é um herói. Um exemplo de inspiração, né? Então esse cara e esses tantos sempre nos espelharam. E assim como o Borg, o McEnroe ou qualquer outro tenista. Essas pessoas, essas vidas nos espelharam, sabe? E continuamos até hoje. Eu acho que muito legal viver em Florianópolis por causa disso. Você tem uma realidade boa de poder ainda estar na rua, né? Caminhar, ver, ajudar. Conviver com as pessoas. Conviver. Né? Exatamente. É esse lado social da tua mãe, que é muito forte, né? Que eu também sempre trouxe junto e que passou para vocês, que a gente percebe isso. O Instituto é uma grande realização, né? Imagino para vocês de ajudar. Isso também foi, imagino foi pensado numa forma, pô, a gente tem aqui o guia, né? Vamos ajudar dessa maneira, porque vocês começaram a vivenciar lá na PAI e tal. Então o Instituto veio, eu acho que com uma realização de sonho. Pô, não adianta a gente só empreender e também não ajudar, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, têm vontade, mas eu não tive tempo, eu não tive oportunidade e tal. O Instituto veio para poder também vocês realizarem esse lado de vocês, né? Para organizar. A gente já fazia. Só que de uma forma informal. Isso. Então, sei lá, o mais conhecido foi em 1998, que cada ace que o Guga dava, ele dava $100 para a PAI, e a ATP daí acompanhou também, legal, né? Era o ace do bem e tal. Então a gente já fazia isso antes. Ou dos remédios, como eu contei desde pequeno, mas como é que eu vou organizar isso? Porque como eu cresci e como eu estou melhor, eu posso ajudar mais. Mas como fazer de forma mais
organizado. Então, o Instituto nasce em 2000 com isso, com essa função de fazermos com que tudo fique como uma empresa, de forma bem tranquila e organizada, para a gente poder atuar de forma melhor. E isso, claro, foi uma realização de um sonho da mãe e nosso, né? E funciona há 24 anos, 2 focos muito claros, portador de deficiência e usar o esporte como educação. E dentro de Santa Catarina. Por que a gente já criou lá no Estatuto assim? Porque também nas reuniões de quando a gente foi construir os nossos objetivos, nossas metas, missões, etc., a gente viu que se eu for tentar atuar no Brasil, é muito grande. Eu não vou conseguir tomar conta. Então a gente focou num lugar que a gente está mais próximo e também porque Santa Catarina, naquela época, nós éramos o zero da 101 que Sim, falavam, né? exato. Não vinha, continua não vindo verba, mas hoje o Estado é mais respeitado. Antes pulava, né? Isso é muito legal de falar. A gente nunca ficou triste quando você dizia que era de Florianópolis e o cara dizia, no Rio Grande do Sul, né? Aquilo nos deu gás. Pro Inter ou pro Grêmio. E aquilo nos deu gás, exatamente. Dizer, não, eu sou de Florianópolis, é Santa Catarina. Nós tenistas crescemos assim na década de 80, né? E o Avaí tinha que levar junto. Eu não ia falar muito do Avaí, mas tudo bem. Ninguém conhecia. Sim. Aí ficou muito conhecido através do Google, exatamente. É isso aí. O futebol é uma paixão tua também, da família, né? Tu acompanhas? A gente gosta de ir no estádio, né? Os filhos estão indo também, né? Sim, eu tenho meus filhos, hoje gosto mais do que eu até de ir, o Leonardo principalmente, mas eu acho que, de novo, essa é uma vantagem que a gente tem, né? De ter as coisas para fazer, né? Eu não posso torcer por um time, sei lá, o Palmeiras, que ganha tudo aí, vou quando ao estádio? Isso, o bacana é aquela vivência, ganhar ou perder. Vou sofrer, tem que sofrer também, né? Isso, encontrar as pessoas, dar risada, eu acho que essa relação, né? É o bacana. E falando de Florianópolis, que tu fortalecendo aqui, Floripa e tal, a gente sabe que com o evento Guga que aconteceu, o país acabou não aproveitando como deveria, né? Floripa, dentro de um cenário nacional do esporte do tênis, ele está, vamos dizer assim, onde deveria estar? Ele realmente algo que pode ser um berço realmente ainda de novos Gugas? Como é que tu vê no Brasil de uma maneira geral, mas trazendo aqui para Floripa, como é que está Floripa nesse cenário do tênis? A gente tem a confederação aqui já há algum tempo, né, com o Vestrup ali tocando à frente e tal, mas e os atletas, o tênis, o desenvolvimento, o mercado do tênis em Floripa, é orgulho ou tu acha que ainda falta muito? Veja, eu acho que o tênis continua sendo ainda um projeto muito individual. Nós não temos ainda lugares assim tão bem formados. Aqui em Santa Catarina temos em Itajaí, dentro do Itamirim, um bom núcleo. Temos no Rio um bom núcleo, São Paulo um outro. Mas ainda, eu diria que os 3 a nível nacional estão bem, mas ainda longe de qualquer outro projeto internacional. Mas quando você traz para a realidade do tênis específico mundial, a nossa confederação hoje fatura, um dia desses nós brincamos, eu e o Vestrup, eu sou conselheiro lá também, se eu não me engano, são 8 dias do faturamento da Federação Italiana, Americana ou Inglesa, é o nosso anual. Então é muito diferente. É muito diferente. Eles trabalham com centenas de milhões de euros e nós trabalhamos com dezenas de milhões de reais. Então é muito diferente. Então, mas dito isso, ainda você coloca jogadores de países que não são bem organizados, a Argentina é um exemplo, que eles chegam lá. É muito projetos individuais, né? Então hoje, de novo, esses centros do Itamirim, da Tênis Root e do tênis, rede tênis, são melhores estruturados, dão uma chance maior do jogador performar ou passar uma fase que é muito difícil, que é a fase do início do profissional, você gasta muito e não tem muito ainda onde correr. Quando você gasta mais ou menos uns $3.000 para ganhar um torneio que te paga 1.500. É muito difícil, né? É muito difícil essa fase ali. Então ele facilita, mas depende ainda muito do
jogador junto com um treinador, junto com uma família, essa individualidade. Aí trazendo para Florianópolis, então, de novo, nós temos hoje aqui bons clubes, bons centros, temos, mas a nível de competição nacional continua o trabalho menor, com Cascata e o seu grupo, eu acho, liderando hoje. Tem uma gurizada vindo legal Tem uma ali, né? gurizada boa, só que ele continua naquela Ralando. fase de que que nós tomamos decisão, vamos vender um piano, vamos vender um relógio de ouro que o meu avô deixou para nós. Quer dizer, é assim que funciona mais ou menos, sabe? Continua funcionando assim. Melhorou a organização da confederação e os caminhos que ela já pode te abrir se você for um dos melhores. Mas até virar esse um dos melhores... É cada um por si ainda. É meio cada um por si ainda. Né? E a escolinha do Guga, né? Que tem quantos anos? Nós temos há 14 anos. 14 anos. Deve ter formado já muita gente. Muito. O pessoal saber um pouco assim, alguém despontou? Tem alguém ali que vocês veem que de repente pode chegar lá ou tentar chegar lá, passar um pouco essas etapas, dar o pulo do gato, vamos dizer assim? Legal. Não, eu acho que nesses 14 anos... Que eu sei que o objetivo não é exatamente esse, né? Mas... É um esporte, é incluir mais gente no esporte, né? É um trabalho de franquia. Hoje nós temos 20 e tantas abertas aí no país, 24, 25 mais ou menos. Já tivemos 50 antes da pandemia. Mas ele naturalmente fez um favor muito grande para o tênis, que foi trazer uma quantidade enorme para escolinhas. Né? Um exemplo... Florianópolis hoje, só nas escolas Gugas daqui, nós temos mais de 200 crianças. Na época que começamos, nós tínhamos 48 total de crianças abaixo de 10 anos. Então, essa grande quantidade qualificou ali os torneios, que eu acho que ainda podem melhorar a nível nacional, mas é nessa base que a criança já aprende, e aprende melhor a competir. Porque, de novo, 80% não vai querer competir. Vai ser como eu. O tênis vai ajudar para a vida. Sim, exato. Mas aqueles outros vão competir melhor, porque também o jogador mediano vai ser melhor. Ele vai qualificar ali. E você vai ter, sei lá, um campeonato onde você vai jogar 5, 6 boas partidas para ser campeão, e não quantas vezes um Cascata naquela época, ou mesmo eu, íamos para uma final jogando 3, 4 partidas, 6-0, 6-1, 6-1, 6-2, 6-1, 6-0. Então você deixava de aprender. Sim. Uma visão futura, visão da criança não, ele quer a medalha. Quer a medalha. E ali a peneira é muito, muito rígida, né? Muito difícil, né? O tênis é um esporte individual e a gente sabe a dificuldade que é, né? E hoje o que mudou muito, tá, Rafael, foi que o bom tênis está na Europa. E aí é caríssimo. Porque nós ainda pegamos um bom tênis na América do Sul. Mas a Europa voou, porque a gente melhorou, mas eles melhoraram mais. Então hoje você o quanto antes tem que ir para lá, pagando a 6,40. Um euro a quase R$7, aí fica difícil competir, fica difícil. Né? Então tem... Mas o Brasil, bom, nessa visão um pouco mais difícil de que outros centros como a Europa, ainda podem surgir outros Gugas? Eu acho que sim. Nós temos aí um menino que é um fenômeno do Rio, ele sai de um clube do Rio que é um clube mais para um tênis lazer também, o Country Club, o João Fonseca, que hoje é um fenômeno. Né? Eu acompanhei ele há uns 4 anos, família boa, um menino bacana, inteligente, quer muito. Eu acho que vai chegar. Está tendo bons resultados já. Bons resultados, vai chegar. Feminino também. A Bia já chegou e pode fazer ainda melhor. Tem 3 meninas de 14 anos indo na esteira da Bia, uma paulista, a Naná, que joga um belíssimo tênis, acho que vai chegar. Uma daqui, nós temos a Dudinha daqui, que nós até ajudamos, que é uma história muito bacana, porque é da Barra da Lagoa, filho de pescadores. O pai é professor do LIC, né? Hoje é entre as 4 da América do Sul, por isso que foi para a Europa, com tudo pago. Então tem esses macetes também. Às vezes você tem que querer um pouco mais em alguns momentos. Qual era a chance dela ir para a Europa, passar 6 semanas lá? Sabe? O patrocínio nosso e de outros que já ajudam já é para mal e mal pagar a conta. Aí tem mais uma viagem dessa, aí tu não consegue, pô, vamos fazer. Mas aí ela consegue. Ela fica e ganha essa passagem. Então isso tem muito. E esses gatilhos
Porque eu digo que a gente também no tênis tem que aprender a aproveitar, se acostumar com aquilo e não querer voltar mais. Uhum. Porque uma crítica que eu faço a muita gente que fica ali 150 do mundo, 200 do mundo, porque Tá também exatamente achou que bom que eu estou aqui. O torneio já é melhor do que aquele outro. Eu jogo no Brasil em 6, 8 vezes, como tivemos em São Paulo agora semana passada. Sou aplaudido, converso em português. Não é isso. É dificuldade, como eu te falei antes. Cara, não, tu não tem que estar aqui, tu tens que estar lá jogando num país diferente, que o tênis é melhor, e te acostumar com aquilo e querer ganhar dos caras e não querer voltar mais aqui. Vai voltar como o Guga voltava, para jogar exibição. Ou um torneio ao ano que nós temos, que é o Rio Open. É complicado. E aí vai muito do perfil realmente do atleta poder ter essa superação e essa resiliência, né? Não tenha dúvida. O tênis, que era o grande foco, que realmente era o grande negócio, o Guga se aposentou, passou a ser uma marca, é um ex-tenista, e aí a questão dos negócios e patrocínios acabam, de uma certa maneira, mudando. A gestão passa a mudar, né? Ele não está mais nas quadras, mas ele é envolvido de outras maneiras, né? Até hoje, garoto propaganda, marcas, enfim, tal. Mas aí o grupo abriu as portas também para outros negócios, né? Então, o grupo Guga Kirten hoje tem no ramo imobiliário, no ramo de finanças, né? Com a Genial, enfim. Cada situação também conversada em família, pensado, bom, vamos investir, vamos abrir as portas. Eu acho que está realizando grandes sonhos, como tu falaste, desde a faculdade, na questão de finanças, TI, investir. Então, não só a marca Guga, e aí vou te perguntar se gerenciar uma marca de um ex-atleta fenômeno como foi ele é mais difícil do que gerenciar outros tipos de negócios que o grupo tem hoje? Legal. Eu acho que tem uma responsabilidade maior. Porque, Deve assim, ser mais prazeroso, né? Mas... Também, exato, também. Mas assim, a gente fez tudo também sempre muito pensado. Por que a gente entrou no ramo imobiliário? Porque nós sabíamos que a carreira, por melhor que o Guga estava, ia terminar. E termina cedo. Então, aonde que nós vamos? Aí nós pegamos o setor talvez mais tradicional que tem. Então, vamos investir em construir para vender e ficar um pouquinho. Construir para vender e fazer carteira de locação. Fizemos um plano de 12 anos, que já fazem mais de 14. Então, ele já terminou, digamos, aquele plano e nós fomos felizes com aquilo, porque ele ia ser o substituto dos patrocínios. Sim. Não só da carreira, mas dos patrocínios também. E aconteceu bem como a gente desenhou. E sempre com projetos, também levando propósito. Então, a nossa ideia era ter lojas, salas comerciais, etc., que fizesse uma diferença para a cidade. Então, quando a gente fala lá de construir o Square SC, ele foi pensado fazer uma coisa muito diferente. O próprio Centro Executivo Aldo Kirten no Santa Mônica. Então, teria que ser uma coisa legal, bacana aqui. Hoje passam-se 18 anos do Santa Mônica e ele continua moderno. E ele está lá cheio, com vida. Então, você investe bem e você ganha e doa para a cidade. Então, sempre esse foi o conceito. Agora, como a nossa empresa é uma empresa de investimentos imobiliários, eu não tenho engenheiro, eu não tenho o pedreiro. Eu tenho uma inteligência, digamos, de mercado e financeira para chegar e me juntar com alguém e poder fazer melhor aquele negócio acontecer. É isso que a RGK Investimentos faz. Ela também, antes chamava RGK Investimentos Imobiliários. Tiramos imobiliários por quê? Porque desde 2019 a gente começou a pensar em energia fotovoltaica, que foi onde a gente entrou. Também com a ideia do propósito junto. É um negócio de planeta, de auxiliar, enfim, então entramos nessa área. Então isso tudo você vai fazendo com certa responsabilidade. Mas quando tu fala de imagem marca Guga, a responsabilidade aumenta. Porque quando tu escuta esse nome, Rafael, o que tu pensa? Pensa na vitória, né? Isso. Tu pensa no acerto. No vencedor. No vencedor. Então eu ali não posso falhar muito. Eu tenho que, de alguma forma, ter uma responsabilidade maior para preservar isso que foi tão raro conseguir. E eu acho que a gente tem sido muito assertivo, porque nós nunca... Também foi outra qualidade da família. Nós nunca terceirizamos isso para uma outra empresa.
Nós criamos a Guga Kirten Company em 1995, antes do Guga ganhar Roland Garros. Porque já víamos o agente, como chama, ele não trata uma visão de futuro, ele não está pensando em você. Você é um dos... Não é humanizado o negócio. Nada. Então a gente criou isso, né? A gente criou essa empresa que tinha uma visão da pessoa do Gustavo, da marca do Guga, do hoje, do amanhã e de muito depois. E tem dado certo, porque o Guga com 48 anos hoje é garoto propaganda aí de algumas poucas empresas, porque a gente colocou também isso. O Guga não quer mais fazer tanta propaganda, mas os pedidos continuam vindo. Legal. As empresas o querem por causa desse conjunto todo de assertividade, né? E, enfim, eu gostaria muito que tivesse mais concorrência nesse caso, sendo bem sincero. Queria muito que esses atletas nossos de olímpicos estivessem mais bem preparados para... Eles têm muito ali a gente ganhar e eles serem espelhos. Os de futebol nem se digam, que a garotada tanto se espelha, sabe? O país ia ganhar mais, né? Exatamente. O Guga, como tu dissesses, ele ainda é um garoto propaganda muito procurado. Eu imagino que também para palestras, eventos, conversas, podcasts, eu imagino também que não vejo ele muito, talvez porque não goste, mas aí é uma curiosidade minha, né? Tu tá gerenciando a carreira de um ex-atleta que é irmão. Ele tem muito de assim, porra, eu não queria ir lá, não tenho vontade de fazer isso. E aí começa, mas tem que cumprir, tem que fazer. Existe isso também? Facilita ser irmão ou dificulta essas horas? Hein? Não, eu acho que facilita, porque a conversa é antes. A conversa é antes. Então, vamos fazer uma nova parceria que vai nos dar 5 dias de trabalho assim, 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 assado. Tem que ser antes. Porque depois, claro que a preocupação em como fazer aqueles eventos, o porquê, é grande. Mas quando está no papel, eu sempre digo que é mais fácil. Então, o Guga tem essa liberdade. Hoje ele é um pai, ele é um cara que quer viver a vida dele também. O Guga está conhecendo países que ele foi 20, 30 vezes jogar, mas não conhece. Sim. Ele conhecia, às vezes, pelos meus olhos e pela minha fala. Quer dizer, cara, tens que ver o que está acontecendo no Cartier Latam, assim, assim, assado. O Louvre tem essa exposição. Ele não ia. E aí eu ia para levar um pouco de alegria para ele e conversarmos assuntos fora do tênis, mas ele não conseguia ir. Então, hoje, ele também quer fazer esse papel de ser o Gustavo e de ser pai, e a gente diminuiu, então, propositadamente. E aí também uma linha da nossa família, né? Por isso que é bom ter os sócios, uma empresa familiar. Os 3 chegaram e disseram, a gente já conseguiu tanta coisa. Precisa arriscar tanto, precisa fazer tanta coisa que talvez a gente não queira mais fazer, sabe? Por que não ainda ajudar mais? São colocações que a gente faz e a gente gosta. Porque se eu boto um sócio novo, ele vai lá e começa a dizer, não, temos que usar mais essa marca, não pode doar tanto. Ele vai cortar tudo, ele vai mexer em tudo. Aí eu disse, não, por enquanto que os sócios somos nós 3, nós decidimos mais fácil. Deixa que a coisa tá boa. E o prazer muito legal foi da Genial Investimentos, como você falou, porque o mercado financeiro sempre foi o nosso grande patrocinador. Um abraço para o Luciano. Isso, o Luciano, que agora está em São Paulo há alguns anos já, né? E então a gente foi, garoto, Banco Real, Banco do Brasil e Itaú. E sempre os bancos muito felizes, dizendo, batemos as metas todas com o projeto Guga. Aí um dia o Guga, de brincadeira, fala, Rafa, precisamos ser dono de banco, né? Nós precisamos ter um banco nosso, pô. Todo mundo só elogia e tal. E aquela brincadeira, mais tarde, começou, por que não? E foi onde a gente caiu no projeto da Genial Investimentos, né? Tanto do banco quanto a plataforma em si, em tudo. E aí foi mais uma conquista pessoal, né? Eu fiquei muito feliz assim de ter conquistado, mas do próprio grupo assim, né? Porque você vai criando assim algumas entradas que tu diz assim, quando tu olha para trás, cara, nós vamos completar 30 anos ano que vem. E tu diz, a gente não chegou a sonhar tão alto assim, mas naturalmente foi abrindo, né? Foram abrindo outros Roland Garros. Isso vai naturalmente. Nesse olhar para trás, aí, esses 30 anos, mudaria algo? Como empreendedor, como empresário,
Farias algo diferente? Ou tu te sente realizado hoje por Eu tudo que tu fez? me sinto e não mudaria porque eu acho que a gente aprende no erro também, né? Então hoje eu digo que a nossa vida talvez seja mais fácil no dia a dia porque a gente errou antes. Uhum. Então errou em todas essas áreas. Pô, podia ter feito assim, não devia ter feito assim. Mas como foi medido antes, são errinhos que você nunca sofreu mais, como lá no início, onde tivemos que vender tudo. Então, isso também programado, Rafael, Passa muito pela organização que a gente falou no início lá, né? com certeza, do que quer e o que não quer. A gente não quer, nós temos sempre uma brincadeira. Você quer ter 2 casas ou 2 carros, como a gente tem, já temos um bom. Vai ter 2 para quê? Não, não quero. Agora tu queres perder o teu? Quer voltar pro teu gol? Não, não quero. Então, te dá algumas pautas para você, como nessa hora sócio, tomar decisões. Aí depois o Rafael presidente tem que tomar decisão em cima dessas 3 figuras. Porque, de novo, todos os nossos anos, todos os nossos passos, etc., foram sempre pensados antes. As oportunidades que caíram quantas vezes lá para hoje, olha a oportunidade que tem na mesa. Para hoje não está desenhado e vamos até escutar, vamos ver, mas o cara não pode esperar a próxima reunião de conselho, que é daqui a 40 dias, não é o perfil que a gente quer agora. E a mãe Alice é muito participativa ainda ou consegue descansar? Não, atuante todo dia, né, dos projetos sociais, todo dia. Legal. E na empresa também, né, chamado o tempo todo, porque tem essa visão de senioridade, né, de mais tempo, de trazer o medo, de trazer, porque é ela que viveu isso mais forte, né, quando faltou. Então, Ela de novo, empreendeu mais com a dor do que todos, né? Como a isso. gente falou E de ali. novo, nunca nos faltou comida, nunca nos faltou estudo, nunca nos faltou uma boa casa, né? A gente poucas vezes que morou em casa de madeira que entrava, o vento sul entrava no meio daquelas frestas assim era durante a obra que o meu pai estava fazendo na casa que moramos a vida toda, Claro. que foi bom também. Aí para a gente aprender dizendo, meu Deus, porque nós Valor, saímos né? a princípio nós fomos para um palácio. A mudança foi tão grande, então nós demos maior valor. É isso aí. Eu falei da tua mãe se ela consegue descansar e tal, mas e o empresário Rafael Kirten? Descansa? O que ele curte? Eu imagino que tu bates uma bolinha, tu joga tênis ainda, deve ser aí um lazer, né, legal. Tu participa de algum torneio ainda? Alguma coisa? Ainda, mas queria estar jogando mais. Não vale o vira-chope. O vira-chope são 2 vezes por ano. Mas eu gosto de competir. É uma das coisas que me motiva também a poder me dedicar mais, né, na quadra de tênis, a poder buscar um pouco mais Uma hora que... porque quando você vai para o tênis, ele te traz já para a quadra, você desliga de tudo, mas tu passar o teu limite, tu buscar uma bolinha a mais, ou dar um pique a mais, aquilo depende muito, às vezes, do que tu queres. Então a competição me deixa tentando sempre achar que eu tenho 30 anos. Muito embora no dia seguinte do torneio eu me lembro que não. Mas eu acho que é algo que me motiva. E me motiva, sim, eu tenho dos meus 4 filhos 2 que são especiais. Então, quando eu posso jogar por eles e trazer os troféus por eles... Uma linda enfim, motivação, né? É uma motivação maior, né? O torneio do Lira que a gente ganhou de dupla o primeiro semestre do ano, eu e o Pitoco, o Leonardo foi em todos os jogos. Daí, pô, a gente bota ele dentro da quadra, senta ali. Vivenciou. Então, aquilo para mim foi muito bacana. Eu até brinquei com eles. Eu tive 3 torneios que perdi e eles não estavam na quadra. E todos os outros que eles estavam não perdi ainda. Então... Tem que levar, gente. Tem que levar. Mas o Rafa, a Letícia, eu sei que gostam muito de praia, né? Sim. Vive em Floripa, enfim, né? É uma ilha. Praia Brava, eu sei que vocês gostam, enfim. Mas tem algo mais para descontrair? Pô, tu gosta de vulcão também, cara? Gosto muito de fazer viagens diferentes, assim. Lugares, eu falei vulcão porque tu já nasci conhecendo, né? Isso. Acho que até quando começamos a falar, eu estava indo para Guatemala para subir um vulcão. Aí a gente subiu um vulcão muito legal, Acatenango, que você dorme lá para de noite ver o vulcão da frente, que é o Fuego, que está ativo. Nossa, deve ser... Muito legal.
muito. Uma experiência assim Única, né? única. E eu acho que essas são os passeios que me motivam, né? Então, e a Letícia também, então fecha uma parceria boa. A gente fez, eu acho, a mais difícil, que foi realmente muito ousada, quase 3 anos atrás, que a gente subiu o Kilimanjaro, que daí chega a quase 6.000 metros de Outro nível, altura. né? Então foi paulada, foi algo assim que realmente foi. O que eu considero também, Rafael, eu chego na empresa depois da pena da turma, porque eu fico 60 dias, uma motivação muito alta, né? É como se tivesse. O pessoal faz essas incursões para Harvard ou para o Vale do Silício, Sim. ou vão agora muito para Israel para ter aquele conhecimento. Eu faço com essas subidas. Quando você fica Natureza. a natureza e a responsabilidade que tu tens que ter com a tua disciplina. O Kilimanjaro, eu vi um casal de 26 anos ser resgatado de helicóptero. Falhas bobas. Ah, não vou comer sopa, no último dia vou comer uma massa. Tu estás a 5.000 de altura. Tem um cara ali que já subiu 40 vezes, nasceu ali. Ele está dizendo, come sopa porque senão vai passar mal. O que eu vou fazer? Vou dizer, eu que contratei, eu que sou o chefe ou ele que é o Sim. chefe? E no dia seguinte tem que voltar para casa, né? Claro, ele é o chefe. Então, nessa hora, é um aprendizado ali. Tá toda uma troca. Se o Uma cara para e disciplina. diz, parar para beber água, vamos parar para beber água. Se eles caminhem mais lento, mas assim tá bom, caminhe mais lento. Pole-pole, como eu chamo lá. Pole-pole, passo a passo. E aí, então, isso você vai trazendo depois aprendizado para a tua família, para a tua empresa, para os teus colaboradores. E faço isso muito, sabe? Quase todas as minhas viagens são motivacionais e no outro dia eu estou na empresa contando o meu aprendizado para que eles, e virou uma prática, eles também fazem muito isso comigo. Já chegasse a fazer alguma passeios de caminhada, tipo Compostela, esse tipo de... ou não te agrada muito? Compostela, eu acho que eu vou esperar mais uns 30 anos, mas vou fazer. Mas essa, por exemplo, do Kilimanjaro é muito caminhada, porque eu não sou expert em fazer escalada, né? Ah, Eu sim. não tenho. Então, por exemplo, aqui o Aconcagua, tu tens que ter um certo nível de técnicas que eu não sei. Então, a nossa eram caminhadas duras, de 6, Até mais 8, difícil que 10 o próprio horas. Compostela, porque, enfim, é subida, são Acredito subidas, que né? por causa da altura, né? É. Porque quando passa ali o 4.000 para cima, cara, a chance de qualquer coisinha dar uma dor de cabeça ou o ar falta. Você, às vezes, uma simples brincadeira assim, pô, tô apurado, vou ali fazer um xixi. E tu apura um pouco mais, dá um passinho um pouco mais rápido, faz assim, ó. Já sente. Aí tu diz, cara, o que eu tô fazendo? Mas então é muito... Esses teus escapes pelo mundo, tu faz com frequência, são legais, imagino, são né, únicos, né? Mas eu gosto sempre de perguntar pra gente aqui, quando a gente conversa, que a gente que é daqui, Floripa, cara. Pra ti, como tu vê Floripa hoje, as belezas, o que é legal, o que é raiz aqui, a gente já sabe, não conhece. Mas como tu vê Floripa no desenvolvimento, nos problemas que ela tem? Tu acredita em Floripa ainda, cara? Sim. Assim, Eu acho que a gente vive numa belíssima cidade, né? Se você for comparar sempre com o passado, eu acho que tu vai dizer, poxa, queria mais tranquilidade, brincar queria na mais isso. rua, Exato, mas isso passa, né? mas isso passa, né? E não tem como. Ao mesmo tempo, a gente, quando ia para shopping em São Paulo, dizia, pô, um dia eu queria ir. E quando abriu o Itaguaçu, foi uma festa, e depois aqui o Beira-Mar. Beira-Mar, quer dizer. Então a gente também queria isso. Lógico que eu acho que nos últimos anos, graças a Deus, a gente tem uma baita administração, acho. Nos últimos 5 anos foram muito boas. O Topazio, agora estou muito contente com ele e tenho muita fé no que vai ser muito bom de novo. Mas a cidade cresceu muito. E tudo que não é natural traz mais problema do que, sabe? Do que soluções. Você fica correndo, mas os problemas vêm com mais intensidade. Então eu acho que o nosso crescimento deveria ser freado. Deveria ter de alguma forma da gente dizer, pera. Nós vamos ter que crescer de forma mais organizada. E aí, essa é a única reclamação que eu tenho. Porque se a gente fizer isso, vai voltar, na minha opinião, a ter tempo para você cuidar mais. Sim. Por exemplo, eu não vejo mais a polícia na rua. Adorava, cara. Adorava. Não só de pequeno, quando a gente se perdia por aí, dizia, achei um polícia. Uhum. Era bem isso que eu falava, achei um polícia.
E aí tu ia lá e falava, pô, tio, eu não sei mais como é que é. Esse talvez a gente não tenha mais, mas ter a guarda, seja num dia a dia para te educar, para me dizer, por exemplo, ei, anda mais lento aí na SC, ou para de cruzar para lá e para cá, porque naturalmente a gente foi para esse outro lado. Nosso trânsito, concorda que nós éramos super tranquilos? Sim. Ah, passa, parava aqui, não tinha as sinaleiras e toca, ó, o carro do fulano. Hoje é uma briga. E essa briga, o Manezinho entrou junto, porque todo mundo começou a fazer e a gente daí diz, eu também não quero ficar para trás. Exato. Então nós temos que parar com isso. Eu acho que tem que voltar e dizer, por que buscou-se Florianópolis? Tem praia bonita no mundo todo. Eu conheço esse Brasil também, o litoral todo. O litoral lá de Alagoas, não sei o quê, olha, dá um banho no nosso aqui. Mas nós temos a beleza junto com a alegria, com o bem-estar, com aquele cara que vem te servir, a primeira coisa ele já te pergunta, a segunda ele está tirando um sarro. É isso aí. Esse é Floripa, isso é que é o bacana de Floripa. Não são as 40 e tantas ou 100 praias. Não são, na minha opinião, os nossos morros. Isso o Brasil tem de sobra. Mas é esse conjunto que a gente não pode perder. É a essência do Manezinho, né? É a essência. Que o Guga tem bastante. Tem. Claro, ele e encantou isso, muito no mundo. Isso né? é o que me preocupa, porque como hoje somos 40%, né, e dos 60 que vieram, talvez só 10 quisessem aprender conosco, os outros vieram para ensinar, daí tu diz assim, pô, mas ensinar o quê? A ser estressado, a ter que... Isso eu não concordo, sinceramente eu não concordo. Eu prefiro daí pegar um avião, fazer o estresse todo de São Paulo, se eu quero viver aquela vida ali mais movimentada e onde está mais fácil de você ganhar dinheiro, vamos dizer assim, mas não São trazer escolhas, isso para cá, porque a escolha que eles fizeram foi essa, e hoje não volta mais atrás. Legal, concordo plenamente. Ainda temos uma cidade que dá para aproveitar bastante, mas com seus problemas, mas tudo dentro da organização aí, eu acho que... Agora, desculpa eu te interromper, mas eu acho que isso cabe muito da gente. Nós temos que estar pedindo isso. Nós, população, temos que estar pedindo isso. Porque a prefeitura, eu acho que ela está aberta. Ela esteve aberta, ainda continua sendo uma prefeitura de cidade menor, né? Então, nós temos que estar pedindo isso. Olha, queremos mais isso, queremos mais aquilo, não aceitamos tais coisas. Porque tem hora que eu fico observando também, eu leio o jornal ainda de papel. Eu também. E aí tu vê ali o Ministério Público brigando com a cidade ou com o Estado sobre coisas que tu diz assim, mas pera, é um negócio que não tem como brigar. Todos eles deviam querer a mesma coisa, porque a população quer, que às vezes é por segurança, às vezes é por saúde. Aí como é que a gente faz essas brigas? Por que não se senta? Será que esses órgãos não têm que escutar da gente exatamente, dizendo, ei, turma, eu quero que vocês sentem. E antes de brigar, vejam que vocês precisam ter esse caminho, que é o caminho que a população quer. Né? É isso que eu brinquei antes de fazer no papel ainda, no projeto você discute, não depois de começar uma obra, e ali também. Então nós temos discussões que ficam, invasões de morros. Os nossos morros estão começando a perder o verde. Não é possível que todo mundo não queira a mesma coisa, né? Exatamente. Então aí... Basta parar, pensar e dizer, opa... Parar, exato. O que a gente quer para Floripa? As nossas trilhas, como eu sou um apaixonado por trilhas aqui. Se não fiz todas, fiz quase todas. Mas desde jovem, desde de garoto, e hoje tu passa em algumas trilhas que teoricamente estão mais legais. Poxa, eu já fiz trilha levando meu filho com cadeira de roda. Do Ratones para Costa da Lagoa. No MUC, um aqui, um ali, fomos. Então, quanto mais a trilha tiver, mais tem trilha que ela não tem que estar tão aberta assim. Ou se tiver, tem que ter uma forma de educar. Porque daí tu já começas a dizer, assim, ó, não dá nem vontade mais de pegar o plástico que está na rua, o lixo que está... Porque de tanto que é. Sim. Porque antigamente tu encontrava um ou dois, tu botava na tua sacolinha, né? Aí tu assim, pô, eu não vou parar de me abaixar aqui, porque o tempo todo tá com lixo. Como é que pode? Como é que alguém não entendeu que o bacana disso aqui é justamente... preservar, tá lindo, tá limpinho, tá o cheiro. Tu não vai sentir se o cara começa a urinar no caminho, mas os cheiros que tu diz, pô, isso aqui é o que planta, vamos ver. Esse é o que é o bacana. Sim, exato. Se não, vai caminhar na Paulista, faz ali uns 5 ida e volta, se for para fazer exercício, né? Não é isso Florianópolis. A gente
Pena que a gente perde um pouco disso, mas a esperança ainda tem, né? Nós temos que botar aí a voz e ajudar. Tem que fazer, né? Não é só pedir, tem que ajudar. Ajudar as eleições que passaram agora, tudo isso influencia. As pessoas têm que realmente se manifestar. Isso. Tem que dar a sua ajuda, a sua contribuição. Rafa, preciso cumprir também nosso horário. É um papo excelente, senão a gente ficaria aqui por muito mais tempo. Mas legal, obrigado por teres vindo. Continue sucesso aí no grupo, no empreendimento. Eu acho que tu és uma grande referência até para os jovens que vão ter a oportunidade de nos ver e assistir. Nós estamos na plataforma do YouTube e do podcast, então, a ideia era realmente essa, trazer alguém que de um sonho transformou em empresas, em marcas, e é um cara que tem uma visão muito legal e continua, e eu acho que o céu é o limite, né? Então, com certeza pelo teu perfil aí, eu sei que não vai parar tão cedo. Legal. Obrigado mais uma vez, cara, foi um prazer ter aqui com a gente. Não, eu que agradeço, eu vim muito por causa de ti, te falei, não estou muito acostumado a fazer isso, mas um amigo. Sim. E te parabenizo, né? Porque realmente a gente não faz de envergonhado, de ficar mais quietinho, mas tem que passar exemplo para a garotada, para o jovem. Eu acho que ele tem que escutar, e principalmente ele escutar o que não fazia ou o que os outros erraram, porque para não desistir, para não parar, né? Então nós temos hoje uma turma boa aí querendo empreender. O teu programa ajuda, eu acho, nessas decisões. Então, parabéns. E, de novo, foi um prazer. Outra hora a gente faz novamente aí mais para frente. Valeu, amigo. Obrigado, Rafa. Pessoal, é isso aí, então. Obrigado por mais um episódio do Área Comum Pod. Valeu, até o próximo.